Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela. Vocês já estão preparados com o caderno, o lápis e também a borracha para mais um desafio de língua portuguesa? Então agora, crianças, nós vamos descobrir o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos. Vamos lá? Agora que nós já sabemos qual é o nosso conteúdo, o nosso eixo e também as nossas habilidades, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós vamos descobrir alguns contos populares. Você já está preparado com o caderno, com o lápis e também com a borracha? Então agora, crianças, vem juntinho comigo aqui no quadro que nós vamos ler juntinhos o conceito dos contos populares. Vamos lá? Crianças, vamos ler agora o que são os contos populares. Vamos lá? Olha só o que está escrito aqui. O que são os contos populares? Contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração. Olha que importante, crianças. Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Muitos contos populares são bastante antigos, passando de boca em boca, não eram escritos. Olha aqui o que é importante, crianças. No conto popular, eles não eram escritos, mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de história. Olha aqui para mim, crianças. Você já escutou alguma história da boca do seu pai, da sua mãe ou então daquela pessoa que você gosta muito? Elas já contaram uma história popular, por exemplo, sobre o Curupira, sobre a Iara, sobre a cobra grande para você? Sim ou não? Você sabia que isso se chama conto popular? Sabia disso? Então vem comigo juntinho desvendar mais um pouquinho no nosso quadro algumas coisas importantes. Vamos lá, crianças? Olha só, eu vou agora mostrar algumas palavrinhas importantes do nosso conceito, tá bom? Contos populares, porque eles são passados de geração em geração, ou folclóricos, são narrativas. O que isso significa? É que ele é falado de geração em geração, de boca em boca, passado de geração em geração, como está escrito aqui. Elas não têm autor conhecido, porque foram criados por uma pessoa que ninguém sabe. Crianças, vocês sabiam disso? Cada história é aumentada. Olha só, é como uma fofoca. As histórias dos contos populares são como uma fofoca que vão sendo aumentadas e modificadas à medida que vai sendo repetida. Olha só. A história, os contos populares, eles são repetidos. Muitos contos populares são bastante antigos, como, por exemplo, a Iara, o Curupira, o Boto e quem mais? Passando de boca em boca e não eram escritos. Olha só o que faz ser um conto popular. O conto popular, ele não é escrito e sim falado. Mantinham-se vivos
graças à memória dos contadores de histórias, que é o seu pai, a sua mãe, a sua avó ou quem quer que tenha já lhe contado uma história. Agora, crianças, vem comigo agora descobrir algo muito importante. Vamos lá? Crianças, aonde é que nós estamos? Nós estamos em um ambiente que você já deve ter visto alguma vez. Nós estamos, crianças, em uma floresta. E que historinha vai acontecer nessa floresta? Qual lenda popular, qual conto popular você já ouviu falar que existe numa floresta, que ele se passa numa floresta? Já está curioso? Eu sei que sim. Então agora vamos revelar qual é este conto popular. Olha só! Qual é o nome deste conto popular, deste personagem que está aqui ao nosso lado? Não é o Curupira? Sim, crianças, você acertou. É o Curupira. Então agora, crianças, nós vamos desvendar a história do Curupira. Vamos lá? Curupira. O Curupira é uma das lendas do folclore brasileiro. Fala de um ser mítico que protegia a floresta contra caçadores e contra aqueles que derrubavam as árvores. O Curupira é retratado frequentemente como um anão que possui os cabelos vermelhos e os pés ao contrário, com os calcanhares para a frente. Em certos locais, o Curupira é careca. Em outros, tem o corpo cabeludo e dentes verdes. De toda forma, as características que se sobressaem são as citadas: baixa estatura, cabelos vermelhos e pés ao contrário. Além disso, destaca-se sua grande força física. O Curupira, como protetor da floresta, voltava-se contra todos aqueles que a destruíam, e por isso era visto com grande temor pelos indígenas. Os indígenas acreditavam que o Curupira aterrorizava e matava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. O pavor era tão grande que os indígenas ofereciam presentes quando entravam na floresta para impedir que fossem vitimados pelo Curupira. A lenda fala que o Curupira adorava receber fumo e cachaça como presentes. Além de aterrorizar os caçadores, o Curupira também era responsável por fazê-los se perder na floresta e esquecer o caminho pelo qual sairiam dela. Uma forma de atormentar os caçadores era o ato de o Curupira assoviar continuamente. Para fugir dele, caso ele te encontre no meio da floresta, é necessário realizar um nó em um pedaço de cipó. Agora, achar por conta própria o Curupira na floresta é quase impossível, pois seus pés, ao contrário, tornam sua localização improvável. O Curupira é um habitante nativo das florestas, então, para encontrá-lo, é necessário adentrar na mata densa. Sendo assim, esse ser evita estar nos locais com grande presença humana, somente indo atrás de humanos quando eles entram na floresta para caçar ou derrubar árvores. Então, crianças, vocês ficaram aterrorizadas com o Curupira? Sim ou não? Então, espero que vocês tenham prestado bastante atenção na história do Curupira, no conto popular ou folclórico do Curupira. Porque agora, crianças, nós vamos brincar do quê? Do Vamos Recontar. Você já está preparado? Vai funcionar assim. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, 5 segundos. Vocês vão pensar numa pergunta, num desafio que eu vou fazer para vocês sobre a história que vocês acabaram de quê? De escutar e ver. Já estão preparados? Já estão, sim ou não? Então agora, crianças, vai começar o nosso jogo Vamos Recontar. Vamos lá? Qual é a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro desafio? O que está escrito aqui? Qual era o nome do conto popular estudado anteriormente?
O nosso tempo agora, crianças, vai começar. E agora ele começou. Vamos lá? Crianças, o tempo está contando e ele já vai terminar. Você conseguiu? Ele terminou. Qual era o conto popular que nós acabamos de escutar? Lembram, crianças? Sim ou não? Então vamos revelar qual é este conto? Olha só, é do Curupira. Você prestou bastante atenção na história, no conto popular do Curupira? Sim ou não, crianças? Então agora vamos para o nosso segundo desafio. Vamos lá? Olha só, crianças, isso aqui é muito importante. Sobre os traços físicos do Curupira. Vocês se lembram qual eram os traços físicos do Curupira? Como é que ele era? Lembram disso, crianças? Sim ou não? Vocês terão agora, crianças, 5 segundos para pensar em como o Curupira ele era, tá bom? O nosso tempo agora vai começar. E ele começou, crianças. Olha só aqui, ó. Oh! Ele vai terminar. E terminou, crianças. Vocês conseguiram se lembrar como o Curupira ele era? Nós acabamos de mostrar para vocês. Lembram? Vamos mostrar novamente? Olha só como o Curupira ele é. Estão lendo como ele é? Ele tem o cabelo vermelho. Estão vendo? O cabelo dele ele é bem vermelhinho. E ele tem os pés, crianças, para trás. E os calcanhares dele são para frente. Estão vendo isso? Sim ou não? O Curupira, geralmente, ele era bem pequenininho, como está aqui na nossa imagem aqui ao lado. Estão lembrados disso? Sim ou não, crianças? Então, agora, vamos para o nosso próximo desafio. Vamos lá? O que o Curupira protege? Vocês se lembram disso? Onde é que nós estamos? Não é em uma floresta? E onde é que o Curupira ele mora? Lembram disso, crianças? Sim ou não? Eu sei que sim, porque você, criança, é muito inteligente. Então agora, crianças, o nosso tempo vai começar. E ele começou. Vai terminar, crianças. Conseguiram se lembrar? Nosso tempo terminou. Vocês se lembram o que o Curupira ele protege? Lembram disso, crianças? Olha só onde é que nós estamos. Isso é uma dica. Onde é que ele mora? Lembram disso? Então vamos agora revelar bem aqui ao lado. É a floresta, crianças. O Curupira ele não mora na floresta? Não é? O que ele protege? Onde é que ele mora? O que ele atormentava? Ele mora na floresta. E logo, o que ele fazia na floresta? Como era a sua casa, ele protegia a floresta contra os invasores. Vocês se lembram quem são esses invasores? Sim ou não, crianças? Então agora, vamos para o nosso próximo desafio. Vamos lá? Quem o Curupira atormentava? Vocês se lembram? Lembra que tem uma dica, um sonzinho que sai da boca do Curupira quando ele atormentava essa pessoa? Lembram disso, crianças? Sim ou não? Lembram? Sim ou não? Quem é que queria invadir a floresta para atormentar os moradores da floresta, principalmente o Curupira? Lembram, crianças? Então agora o nosso tempo vai começar. Vamos lá? Ele começou, crianças, e ele vai acabar. E ele acabou agora. Você se lembra? Conseguiu acertar? Quem é que o Curupira ele atormentava? Conseguiram acertar? Sim ou não? Então agora vamos mostrar bem aqui, crianças. Olha só, crianças, quem é que o Curupira ele atormentava? Não era o caçador? Por que o caçador ele ia para a floresta? Isso é muito curioso. O caçador ele ia para a floresta para caçar animais, para derrubar a natureza, as árvores. Você gostaria, se você morasse na floresta, que a sua casa ela fosse dominada, ela fosse devorada por um caçador? Sim ou não?
O Curupira ele não gostava, por isso ele soltava um assovio, crianças, para atormentar quem? O caçador e para mandar ele ir embora da sua casa, que era a floresta. Então agora, crianças, vamos para o nosso próximo desafio. Olha só, onde o Curupira mora? Lembram disso, crianças? É a nossa pergunta principal. Por quê? Porque o Curupira, ele é um conto popular muito famoso. Nós já sabemos aonde é que ele mora. Falta você, criança, sem você se lembrar. Olha só onde é que nós estamos. Isso é uma dica. Qual é o nome do local de onde nós estamos? Estão lembrados? Sim ou não? Então agora, crianças, o nosso tempo vai começar. E o nosso tempo começou, crianças. Ele vai acabar. E ele acabou agora. Conseguiram acertar? Se lembraram? Eu sei que sim, porque você é muito inteligente. Então agora vamos revelar, crianças. Não se esqueçam disso, tá bom? Perdão. Olha só. Olha, crianças. Onde o Curupira ele mora? Sabem onde é que é? É a floresta. É claro, crianças, que é a floresta, porque ele protegia a floresta do caçador, ele protegia a floresta dos invasores para não destruir a sua casa. Olha só que bonito, crianças, o Curupira. O Curupira, lembrando vocês, tem a cabeça bem vermelhinha, os pés para trás e as mãos para frente. E olha só o que nós estamos vendo aqui, os seus amigos, a cobra e também a floresta que fazia parte da sua casa. Você gostou, crianças, da nossa história, do nosso jogo do reconto? Você conseguiu acompanhar e acertar todos os nossos desafios? Eu sei que sim, porque você é muito inteligente. Então agora, crianças, eu vou fazer um convite muito especial para vocês. Mas antes, lembrando e perguntando se você já pegou o caderno, o lápis e também a borracha, porque agora nós vamos o quê? Para o nosso exercitando. Vamos lá? Agora, crianças, chegou a nossa parte principal para saber se você, criança, conseguiu entender e aprender todos os nossos conteúdos de hoje. Chegou a nossa hora do exercitando. Vocês já pegaram o caderno, já pegaram o lápis e também a borracha? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Então agora, crianças, vamos descobrir os nossos 2 desafios do dia. Vamos lá? Desafio número 1. Na aula de hoje, descobrimos o conto popular do Curupira. Esse conto fala sobre letra A, o Curupira, letra B, a Iara ou letra C, a Branca de Neve. Vamos agora para o nosso segundo desafio do dia. Desafio número 2. No conto, quando o Curupira assobiava para os caçadores, o que acontecia? Vocês se lembram, crianças? Vamos lá as questões? Letra A, ele atormentava os caçadores. Letra B, ele entregava comida para os caçadores. Ou letra C, ele brincava com os caçadores. Então, crianças, vocês se lembram de tudo aquilo que nós estudamos nos nossos contos populares, nosso conceito do conto popular do Curupira? Sim ou não? Eu sei que sim, porque você é muito inteligente. Então agora, crianças, eu vou deixar vocês exercitando.
Então, crianças, vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios do dia? Eu sei que sim, porque vocês são o quê? Muito inteligentes. Mas vamos agora, crianças, descobrir se vocês realmente conseguiram entender tudo aquilo que nós estudamos hoje, na nossa hora do Vamos Resolver. Vamos lá juntinhos agora comigo no quadro. Vamos lá? Olha só, crianças. Vamos ler o nosso primeiro desafio do dia. Desafio número 1. Na aula de hoje, descobrimos o conto popular do Curupira. Olha aqui que dica, crianças. Esse conto fala sobre letra A, o Curupira, essa imagem. Letra B, a Iara, essa imagem. Ou letra C, a Branca de Neve. Nós estudamos a Branca de Neve? Sim ou não? Então agora, crianças, vamos mostrar a nossa resposta. Olha só, a nossa resposta certa é a letra A, o Curupira. Se vocês prestaram bastante atenção na nossa pergunta, vamos ler novamente? Eu vou explicar uma dica para vocês. Vamos lá? Na aula de hoje, descobrimos o conto popular do Curupira. Olha só aqui uma dica incrível que eu deixei para vocês, crianças. Então, o nosso conto popular foi sobre o Curupira. Então, a resposta certa é a letra A. Vamos agora ao nosso segundo desafio. Desafio número 2. No conto, quando o Curupira assobiava para os caçadores, o que acontecia? Vamos lá as questões? Letra A, ele atormentava os caçadores. Letra B, ele entregava comida para os caçadores. Ou letra C, ele brincava com os caçadores. Olha só, crianças, o que o Curupira ele está fazendo aqui? Olha só o sonzinho que está saindo da boca dele. Isso aí também é uma dica, crianças. Vamos agora para a nossa resposta. Olha só qual é a resposta. Ele atormentava os caçadores, fazendo o quê? O que o Curupira ele está fazendo aqui? Ele está assobiando. Olha só aqui, crianças. Ele assoviava, fazendo o quê? Atormentando os caçadores. Então agora, crianças, que vocês já sabem as nossas 2 respostas dos desafios do nosso dia de hoje, eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nós estudamos muitas coisas. A principal delas do nosso conteúdo de hoje, vocês se lembram? São os contos populares ou os contos, o quê? Folclóricos. Vocês se lembram qual é o conceito? Sim ou não? Os contos populares ou os contos folclóricos são contações, são histórias passadas de geração em geração. Como elas são passadas de geração em geração? Vocês sabem? Vocês se lembram? Eu falei na nossa aula de hoje. Ela é passada pela boca. Ela é falada de um para o outro. Isso se chama também uma narrativa, porque a pessoa ela está falando algo que ela presenciou, o que ela escutou. Então, crianças, os contos populares são contações de histórias que geralmente elas são muito aumentadas, como se fossem uma fofoca. Você já fofocou sobre alguma coisa? Estou de olho em você, criança. Então, os contos populares são isso. São contações de histórias que elas são passadas de geração em geração. Por exemplo, a sua mãe, o seu pai, a sua avó ou com quem quer que você esteja morando, já contou alguma história para você? Você sabia que isso se chama uma narrativa? A narrativa faz parte dos contos populares ou contos folclóricos. Qual foi o conto popular que nós estudamos hoje? Vocês se lembram? Sim ou não? Vamos agora mostrar o nosso conto popular de hoje. Olha só!
Quem é essa pessoa que está aqui ao nosso lado? Lembram? Lembram sim ou não, crianças? Não é o Curupira? Vocês se lembram o que o Curupira ele é? Lembram, crianças? O Curupira, ele é um ser que protege a floresta dos perigos, dos caçadores principalmente. E onde é que ele mora? Ele mora na floresta e ele protege a sua casa, a casa onde ele mora. Olha só o traço, as formas físicas do Curupira. Ele tem cabelo vermelho, pés para trás e mãos para frente, fazendo com que dificultasse a encontrada ou com quem você quer chegar bem pertinho. Não dava para encontrar o Curupira, crianças, vocês sabiam? Sim ou não? Então agora, crianças, que nós já sabemos os nossos conteúdos de hoje e espero que você tenha aprendido bastante coisa, principalmente sobre os nossos contos populares, e o Curupira. Eu convido vocês para o nosso finalzinho da nossa aula, que são o quê? As nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, chegou agora o finalzinho da nossa aula. Você gostou da nossa aula de hoje? Aprendeu bastante coisa com os nossos conteúdos de hoje? Sim ou não? Essa é a nossa aula 36 e espero que você tenha aprendido bastante coisa. Apesar da distância, nós professores sentimos muito a sua falta, criança. E vocês, pais, e também nós, professores, estamos muito empenhados para que vocês, crianças, sejam mais inteligentes do que vocês já são. Então agora, eu gostaria de agradecer a todos vocês, crianças, pais, professores e principalmente ao intérprete de Libras por mais uma aula de língua portuguesa. E é isso, até a próxima aula, até mais!